Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma dica de leitura bem legal, que é essa aqui, Devorando o Vizinho, uma história do canibalismo, tá? Ele é do Daniel Diel e do Mark Donnelly. Então, assim, esse livro é bem bacana porque a primeira parte dele, ele fala sobre os tipos de canibalismo ou as origens, né? Então, entre eles, por exemplo, a gente tem sacrifícios aos deuses, né? Lá antigamente e tal. A gente tem também a questão de uma tragédia, por exemplo, né? Como um avião que caiu lá na neve, ficou, né, muitos dias sem ser encontrado e as pessoas acabaram tendo que comer os mortos para sobreviver, né? E tem também essa parte do canibalismo, da crueldade mesmo, né? Da loucura, da demência, sei lá, enfim, o que a gente pode falar sobre isso. Mas essa parte é bem interessante, assim, tá? E aí depois ele começa a falar sobre os casos conhecidos, assim, os principais casos, né? Então ele conta a história e tal, né? Como que foi, bem resumido, como é que foi a infância da criança, né? E como que começou a acontecer a história do canibalismo ali. E depois até a prisão, né? Que todos eles ali, no caso, obviamente, foram descobertos, presos e tal. A maioria ganhou sentença de pena de morte, né? Enfim. E aí depois, no finalzinho, ele tem também uma questão interessante que é o canibalismo no futuro. Então, né, como será o canibalismo daqui para frente, né? Será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Então, qual que é a ideia deles? O estudo que eles fizeram, né, projeta o seguinte, que como cada vez mais o mundo tem muito, a população cresce muito, então a tendência, obviamente, é ter mais canibais, né? Quanto mais pessoas, maior a possibilidade de ter canibais. E também eles deram um exemplo assim, numa gaiola de ratos, né? Se colocar muitos ratos que chegar numa situação desconfortável, o que vai acontecer? Eles vão começar a entrar em conflito, se matar, se comer, sei lá, e por que não a raça humana faria isso, né? Então, é bem interessante, assim, tá? Essa primeira parte eu gostei bastante, né? Da, de onde que vem o canibalismo e tal, os tipos de canibalismo. Essa parte dos serial killers, né? Geralmente, porque é bem cruel, é bem pesada, assim, né? A descrição, tudo. Qual que é praticamente todos eles têm em comum? Uma infância cruel, com pais cruéis, com pais distantes, frios, que não sabiam dar amor, não sabiam dar carinho, né? Violentos, bêbados, drogados. Praticamente todos eles têm esse histórico, tá? E é onde começa a desenvolver algum tipo de psicose, ou sei lá, enfim. E aí a gente vê nas histórias também que um ou outro é completamente fora da casinha, e um ou outro são completamente sãos e fazem sei lá por quê, né? A maioria também tem alguma questão sexual ali e tal, mas também é interessante um dado que eles lançam ali, que assim, ó, a maioria são homens, dificilmente tem uma mulher canibal no meio, e a maioria brancos. Ali de todos os casos que eles mostraram, né, eu acho que são 15 casos, teve uma ou duas mulheres com participação e um negro, né? Então, não se sabe, né, se é questão de se a etnia tem alguma questão, se o sexo tem alguma questão, mas enfim, é bem legal. Vale a pena ler. Essa parte, como eu falei, dos casos em si é meio pesada, assim, por mais que a gente queira ler para saber o que aconteceu, também vai pesando, vai criando um climão, assim, pesado que a gente tem que parar e respirar um pouco, né, e mudar e fazer outra coisa. Mas enfim, então fica a dica de leitura aqui bem legal para vocês. E não só legal, como traz um certo conhecimento também, né? Então fica a dica aqui, Devorando o Vizinho, uma história do canibalismo.